E o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, concedeu uma entrevista à revista norte-americana The New Yorker, que colocou o seguinte título na reportagem: O juiz brasileiro enfrentando a extrema-direita digital. Os esforços de Alexandre de Moraes para combater o extremismo online o colocaram contra Jair Bolsonaro, Elon Musk e Donald Trump. Na entrevista, Moraes afirma que as plataformas querem controlar o mundo e driblar jurisdições nacionais. Falando especificamente sobre o X, a rede social do empresário Elon Musk, o ministro disse que se o alemão Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda de Adolf Hitler, tivesse acesso à plataforma, abre aspas, nós estaríamos condenados e os nazistas teriam conquistado o mundo, fecha aspas. Nessa mesma entrevista, Moraes também abordou a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e disse que apenas o Supremo poderia reverter essas sentenças, mas que não vê a menor possibilidade de que isso aconteça. E aí, Piotr, essa mesma revista também descreve o ministro Alexandre de Moraes como um jurista combativo, que é, por vezes, considerado o segundo homem mais poderoso do Brasil, segundo a reportagem da revista The New Yorker, reportagem americana. Bom, primeiro a revista está errada. Hoje ele é o mais poderoso. Sejamos justos, ele decide e não há ninguém que, inclusive, o enfrente num debate mais claro dentro do Supremo Tribunal Federal, que, lamentavelmente, é hoje quem define as coisas no Brasil. O governo Lula, dia desses eu me perguntava quem era puxadinho de quem. Tudo indica, parece ser o governo Lula um puxadinho do Supremo hoje. Até porque Lula foi reabilitado pelo Supremo naquela estapafúrdia tese do CEP. Então, quem deve a quem parece que está muito claro. O que é uma afronta à lógica institucional na Constituição do Brasil. Agora, vamos falar um pouco da The New Yorker. Em setembro do ano passado, ela disse o seguinte, que Kamala Harris era a única alternativa viável para o governo americano. A Kamala Harris não conseguia fazer duas linhas falando sobre economia, num país que tinha problemas econômicos, enfrentava o drama da inflação, enfim, uma série de erros de política econômica doméstica que puniram o cidadão americano. E a The New Yorker dizia que a Kamala era a solução para todos os problemas dos americanos. Faltou combinar com os americanos, que impuseram não somente a Kamala Harris e também ao Partido Democrata, a sua mais estrondosa derrota. Isso está muito claro. E com muito provavelmente dificuldade de voltar ao poder pelos próximos, talvez, 11 ou 12 anos ali. Né? Este mandato de Trump e mais dois que talvez se configurem como muito mais provável no campo político americano. Então, a opinião da The New Yorker sobre a realidade brasileira, se ela não consegue entender sequer a realidade americana, pouco importa. Esse é o tipo de publicação internacional que quer dizer, num outro país, como aquele país tem que ser e o que ele deve considerar verdade ou não. É uma publicação progressista, né, próxima do New York Times, que não entende absolutamente nada, nem de democracia e muito menos do Brasil. Da democracia brasileira, então, nossa, aí passou bem longe. Pois é, Silvia, uma publicação norte-americana que queira falar sobre a política brasileira precisa conhecer, pelo menos, né, a atuação do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos no Brasil, principalmente nos últimos 6 anos, a partir de 2019, com o inquérito das fake news, para entender um pouquinho da política, do que está acontecendo no Brasil. A publicação e a frase do ministro Alexandre de Moraes, ambas pisoteiam a história mundial, a história brasileira. É um desconhecimento profundo. O que o Alexandre de Moraes disse é algo até abjeto, porque ele coloca as coisas em situações, em circunstâncias impossíveis e com personagens desprezíveis que não deveriam ser citados, não deveriam ser trazidos agora, à luz de 2025, e principalmente para falar sobre o Brasil. Lembrar personagens do nazismo é algo abjeto. Perdoe o adjetivo, mas é algo abjeto. O nazismo é a página mais escura do nosso tempo. Então, qualquer remissão a isso, e eu sempre digo a frase de que quando tudo é nazismo, nada é nazismo, quando tudo é fascismo, nada é fascismo, e que as pessoas que têm fixação por falar em nazismo e fascismo o tempo todo precisam sim ser estudadas, que as suas condutas precisam ser analisadas com algum cuidado,
Então é um sambar em cima dos livros de história, e inclusive com pessoas que são netos, pessoas que já estão algumas gerações à frente, mas os familiares, os seus ancestrais, eles tiveram avós passaram por situações muito difíceis, a árvore, né, toda da família. Então eu acho que tem que ter muito cuidado em relação a isso. Eu vou repetir. E por fim, a New Yorker seria o equivalente a alguém dar uma entrevista para um desses blogs de esquerda, esses colunistas de esquerda que a gente acompanha também nas redes sociais. Eles vão às redes sociais falar mal das redes sociais, para você ver como o Twitter, antigo Twitter, é livre, que ele permite que você fale mal dele. O Elon Musk permite que você fale mal dele até na própria plataforma que ele comprou, que ele pagou com o dinheiro dele, não pediu dinheiro emprestado para ninguém. A The New Yorker é uma revista de esquerda. Fazendo aqui uma analogia, seria equivalente a dar uma entrevista para um Brasil 247, ou um pouquinho mais à esquerda, mas também alguns colunistas da Globo News. É mais ou menos a mesma coisa. Cláudio, quem será que cavou essa entrevista? Cavou, assim, quem será que intermediou essa entrevista entre o ministro Alexandre de Moraes e a New Yorker? Primeiramente, é interessante notar que Alexandre de Moraes não fala com a imprensa brasileira, mas fala com a imprensa estrangeira. Por quê? Porque a imprensa estrangeira não está tão bem informada sobre aquilo que acontece, por óbvias razões, daquilo que acontece no Brasil e que está acontecendo desde 2019. Não teve nenhuma pergunta aqui sobre, por exemplo, a detenção de 2 anos da Débora. Por que o jornalista New Yorker não perguntou isso? Ou, por exemplo, sobre os casos de sentenças que eram escritas e publicadas no site do STF à meia-noite e alguns segundos, quando as defesas protocolavam as suas sustentações escritas às 11h58, por exemplo. Então, eram sentenças já escritas, entre outros casos de abusos que a gente poderia citar. Ou penas demasiadamente exageradas, ou, por exemplo, o fato de que o STF não é o juiz natural para o caso do Rio de Janeiro. Entre outras perguntas que qualquer jornalista brasileiro minimamente bem informado e com conhecimento básico de direito faria. O New Yorker não fez. Então, isso aqui é uma hagiografia de 18 páginas, se não me engano, feita por um jornal de esquerda para justificar um estado de exceção que está sendo instaurado no Brasil e tentar convencer parte da opinião pública americana, o establishment que lê o New Yorker, ou seja, a turma progressista, a turma que seria mais ou menos como a mesma turma dos apartamentos do Leblon, das esposas de cantores famosos, né, que frequentam essa mesma turminha, assim, que está tudo bem no Brasil e que o Alexandre de Moraes está defendendo a democracia. Não está fazendo isso. E o New Yorker está fazendo um péssimo serviço para o jornalismo americano e o jornalismo mundial. E o New Yorker, lembrando, ele sempre apoiou todos os candidatos à presidência, como o Piotr estava lembrando, de esquerda. Então, é um jornal que mais do que o Brasil 247, eu diria uma carta capital de Nova York, vamos dizer assim.